A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Iranildo da Assembleia de Deus, Ministério Maranguape. Estamos iniciando mais um capítulo do nosso treinamento de implantação de igrejas. Que você possa estar conosco aí, vá até o final deste vídeo, que tem aqui uma palavra poderosa da parte de Deus para você aprender mais e mais sobre esse tema que nós estamos aqui dando um curso falando sobre implantação de igrejas, né? Como implantar a igreja com sucesso, e nós iremos falar neste segundo capítulo quem pode ser um evangelista pioneiro. O evangelista pioneiro é aquele que inicia o trabalho. E no Novo Testamento nós podemos encontrar várias responsabilidades de liderança, né? A estrutura da igreja primitiva ela não foi complexa, mas ela foi simples, né? Ela possuía 3 ofícios: o bispo, o diácono e o ancião. O bispo ele é tido como um supervisor. 1 Timóteo 3 explica a qualificação dele. Muitos entendem ali tratar-se do próprio pastor, né? O supervisor como um pastor. E o segundo é o diácono, que é aquele que serve, o servente. Esta palavra ela é encontrada apenas 6 vezes no Novo Testamento, 4 vezes em 1 Timóteo, uma vez em Filipenses e uma vez também no livro de Romanos. Esta palavra ela significa servo, servente, aquele que serve, o cooperador, né? O garçom. Todas estas palavras são traduzidas aí do original para diácono. E o terceiro é o ancião, que é o presbítero. Atos 14, 23 diz que Paulo ele elegeu presbíteros por toda a Ásia Menor. A palavra ancião, ela aparece 56 vezes no Novo Testamento. São 28 vezes referente ao judeu e 28 referente às igrejas do Novo Testamento, os líderes das igrejas do Novo Testamento. E Atos 15 afirma que a igreja de Jerusalém, ela tinha ancião, tinha os presbíteros. E quem foi que liderou as igrejas que Paulo começou, que Paulo iniciou? O que nós queremos dizer por evangelista pioneiro é que ele é uma pessoa que pode sair para começar um novo trabalho e que seja o líder desse novo trabalho ou colocar outra pessoa para liderar. Quem foram essas pessoas que Paulo escolheu, que Paulo ordenou para estar na frente da igreja? Elas foram líderes locais que assumiram a liderança da igreja. O apóstolo Paulo ele desenvolveu as seguintes etapas do processo de abertura de igreja. Primeiro, ele entrou na cidade, né? Em segundo, ele ganhou almas perdidas para Cristo naquela cidade. Depois, ele ensinou os novos convertidos. E o processo seguinte, ele treinou uma equipe de líderes locais. Você vê isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 17 ao 21, que ele vai falar para os anciãos. E depois ele organizou uma igreja e escolheu e ordenou presbíteros, ou seja, os líderes locais para assumirem a liderança daquela igreja. E por fim, ele saiu da cidade e foi para outra cidade. E lá ele fez o mesmo processo, fazendo com que a igreja pudesse crescer em toda a Ásia Menor. Este deve ser também o processo do evangelista pioneiro. A questão principal para nós é: quem pode ser um evangelista pioneiro? Para responder a esta pergunta, nós vamos estudar Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, né? Que a Bíblia registra lá um versículo importante que fala sobre exatamente o processo das funções da liderança da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Então nós vemos aqui uma função de uma liderança para estar na frente da igreja. A primeira é a dos apóstolos. Houve dois tipos de apóstolo. Os primeiros discípulos de Jesus eram apóstolos. Paulo também, posteriormente, não viu Jesus pessoalmente, mas através da visão, ele viu Jesus lá no caminho de Damasco. Ele também passou a ser um apóstolo. E a palavra apóstolo significa alguém que é enviado. Alguém que é enviado, um apóstolo. E a segunda função que eu vejo aqui é a do profeta, né? Os profetas eram os pregadores. A palavra profeta aparece 242 vezes na Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, descreve a função principal de um profeta. Lá ele diz: do meio dos seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Então o profeta é aquele que recebe de Deus e transmite para o povo. Já a função do sacerdote do Antigo Testamento, que equivale à do pastor também no Novo, é aquele que recebe do povo e entrega para Deus. O profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. Alguns profetas do Antigo Testamento que fizeram isso foi Arão, era profeta, Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Daniel e muitos outros, os profetas maiores e os profetas menores. E também a esposa de Isaías, ela foi uma profetisa. Já no Novo Testamento nós temos outros também, a partir do próprio Senhor Jesus Cristo, que é um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Depois tem Ágapo, também registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. E também as 4 filhas virgens de Filipe, que eram profetisa, que está também registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Então, a terceira função que eu vejo aqui no Efésios, capítulo 4, versículo 11, é a função dos evangelistas. Estas pessoas são as que proclamam as boas novas de Jesus Cristo, com o propósito de ganhar almas perdidas. Estes são chamados evangelistas pioneiros neste programa, neste treinamento que nós estamos dando aqui de implantação de igrejas, né? No Novo Testamento, Filipe era um leigo, um diácono, mas também era um evangelista. Atos 21:8 diz que, partindo no dia seguinte, seguiram e foram para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficaram ali com ele. Então ele era também um evangelista, ele pregava o evangelho às pessoas perdidas e também batizava essas pessoas. Se você for ver isso lá em Atos capítulo 8, e versículo 12 assevera: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizaram-se homens e mulheres. Então Filipe, ele tinha essa função e também ele batizava, ele evangelizava, ganhava as pessoas e batizava. Hoje, no mundo todo, nós temos também homens e mulheres que estão exercendo essa função, né, como evangelistas pioneiros, iniciando novos trabalhos, iniciando novas igrejas, que têm também esta qualidade, que são verdadeiros evangelistas. A quarta função aqui que eu vejo em Efésios capítulo 11 e 12, é a dos pastores mestres, pastores e doutores, né? Os pastores eram aqueles que principalmente davam o treinamento, o ensinamento. Por isso que é muito importante hoje os cultos de doutrina, os cultos de ensinamento, é onde o pastor ensina ali a palavra de Deus, discipula, treina os membros da igreja para poder exercer a sua fé. O pastor é o líder dos líderes, ele é um líder espiritual, é um guia espiritual, é um servo que dirige o seu povo no caminho de Deus, no caminho que o Senhor ordenou que ele falasse. E aí ele deve ter o dom de um mestre, de um doutor, como a Bíblia diz, de um equipador. É aquele que equipa as pessoas para desenvolverem as tarefas. Cada crente em Cristo, ele recebeu um dom espiritual. Quando o Espírito Santo entrou no seu coração, no momento da sua conversão, ele passou a ter estes dons espirituais. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, nós encontramos o seguinte: servindo uns aos outros, conforme o dom
que cada um recebeu, ou seja, cada um recebeu um dom. Como bons dispenseiros, é aqueles que guardam, a multiforme graça de Deus. Deus tem a multiforme graça de operar, e através dos dons que Ele dá a cada cristão, Ele vai multiplicando o seu reino. Então, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, há membros na igreja que têm o dom espiritual de evangelista pioneiro, de fazer evangelismo, de ganhar almas para o reino de Deus. Então a pergunta é, quem pode ser um evangelista pioneiro e iniciar novas congregações? Um pastor pode ser? Um membro leigo pode ser um evangelista pioneiro? Um líder de departamento pode ser um pioneiro? Um evangelista pode ser, um advogado ele pode ser um evangelista pioneiro, um professor da escola bíblica dominical ele pode ser um evangelista pioneiro. Então, quem pode ser um evangelista pioneiro? Então, conforme Efésios 4 e 11, nós vemos aqui que tem estas funções que cada um pode exercer, mas tem o evangelista, Tem o evangelista. Todos podem ser e podem fazer a função do Evangelho de Cristo. Nós vemos lá a função do apóstolo, aquele que é enviado, do profeta, é alguém que Deus escolheu para falar a sua mensagem ao povo, e tem o evangelista que prega a palavra de Deus com o propósito de ganhar o perdido para Cristo. Então, Atos 21:8, nós falamos que Filipe era um evangelista. Ele pregou a palavra de Deus com a finalidade de ganhar o perdido para Deus. E também tem o pastor mestre, que é o doutor, que é aquele que, de acordo com a Bíblia, é a função de treinar, é o treinador, equipar os santos para o ministério. Então, o que é que os pastores fazem hoje? Tudo, vive fazendo todo o serviço, todo o trabalho. Então, é plano de Deus que os pastores façam tudo no ministério? Não, Deus tem concedido talento a todos os seus seguidores, e o seu plano é fazer uso de todos eles no seu reino para o seu propósito, o propósito que Deus nos chamou. Então, quem pode ser um evangelista pioneiro? Todos os que são chamados e treinados, que são capacitados, podem exercer e fazer a função de um evangelista pioneiro. Todos podem ser evangelista pioneiro se receber o chamado para ser evangelista e cumprir as qualificações bíblicas que estão ali para que possa ser. E quais são essas qualificações que deve ter um evangelista pioneiro? Independente de ser ele pastor ou de ser ele um membro leigo, qual é exatamente essas qualificações para que ele possa fazer? Primeira coisa, ele tem que ser convertido. A pessoa tem que ser convertida. Segunda coisa, ele tem que receber um chamado para fazer aquela obra. Terceiro, ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sem a força do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Quarto, ele tem que saber como usar a palavra de Deus, ter um pouco de noção. Ele tem que querer agradar e obedecer a Deus. Sexto, ele tem que amar os novos convertidos e cuidar dessas pessoas. Sete, ele tem que saber como orar, como falar com Deus, como interceder. Oitavo, ele tem que estar vivendo uma vida pura, uma vida santa diante de Deus. Nono, ele tem que estar firme na sua fé. Ele vai pregar com ousadia, com graça e com fé, então ele tem que estar firme na fé. E 10, ele tem que atentar para as recomendações de Paulo a Timóteo no capítulo 3. Ali estão as recomendações para que nós possamos ser verdadeiramente evangelistas. Então, deixe-nos aqui fazer uma pergunta. Como podemos ganhar nação para Cristo e iniciar uma nova igreja em um município, em uma cidade, uma vila, se não usarmos os membros leigos que tenham o dom e exerçam a função de um evangelista? Como é que nós podemos multiplicar o reino de Deus e abrir igrejas se nós não usarmos estas pessoas? Não há pastores suficientes para poder alcançar toda a nação para Deus. Mas se os pastores mestres treinarem um grande exército de membros leigos que já tenham estes dons, poderemos cumprir o alvo
de implantar a igreja em todas as cidades do nosso estado, do nosso Brasil, se estas pessoas tiverem um chamado e forem treinadas. Então, quem pode ser um evangelista? Qualquer pessoa que seja chamada pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas de Cristo e iniciar novas congregações em áreas que carecem do Evangelho, ou ganhar novas vidas e levar essas vidas para a igreja que ele se congrega, que ele participa, né? Discipulando essas pessoas, integrando elas no corpo de Cristo. Então, que nós possamos fazer isso, né? Sermos um evangelista, arregaçarmos as mangas e fazer a obra de Deus, sabendo que os dias já estão se findando. Então, qualquer pessoa pode ser um evangelista, basta ele ter o chamado e ser treinado para fazer esta função. Na nossa igreja, nós temos a nossa missão, visão e missão da igreja, e a nossa missão como igreja IEADEM, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Maranguape, primeiro, ganhar pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família. Segunda coisa, discipulá-las em maturidade conforme a semelhança de Cristo. Terceira coisa, nós vamos trazê-la para se congregar na igreja. Tem que se congregar. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos congregar na igreja. E quarto passo é envolvê-las, né, na obra de Deus, a fim de glorificar o nome de Deus. Então, estes 4 passos nós usamos na igreja: ganhar, discipular, congregar e envolver na obra. Então, este é mais um capítulo, tá certo? Deste treinamento, e eu espero que tenha servido para você, que Deus te abençoe. Não deixe de assistir os outros capítulos que nós estaremos postando, tá certo? Se inscreva aí em nosso canal, clica lá no sininho para você estar recebendo notificações e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Participe e divulgue o nosso trabalho para outras pessoas também estarem aprendendo. É um treinamento de implantação de igreja. E nós estaremos colocando outros vídeos aí, tá certo? E que Deus possa te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém?